Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Felipe, parabéns pela data. Deus te abençoe, te renove, te prospere, te faça longevo. Amém? Irmãos, bom tê-los aqui. Sinto falta de muitos, mas a gente entende que tem um propósito de Deus em tudo isso. E a gente entende também que aqueles que hoje estão aqui são alcançados pela palavra, são aqueles que Deus separou para esse instante. Então, Deus seja louvado por tudo isso, pelas nossas vidas. Obrigado, irmã, por estarmos aqui. A gente serve a um Deus vivo. Amém? Amém. A gente serve a um Deus que é eterno, todo-poderoso, interminável. Amém? Amém. Mas se cria alguma questão sobre isso. Alguns nos questionam bastante que Deus é esse que a gente serve, que veio para salvar, mas acabou por nem ser salvo por Ele mesmo, por seus poderes, ou por aquele que Ele dizia que o tinha enviado. Ele acabou padecendo até morte de cruz, e Ele que veio como um Messias, acabou sendo assassinado na cruz e não resistiu à pressão do mundo, à pressão dos homens. Então o pensamento de muitos passa por aí. E aí se traz uma questão do que adianta um Messias morto. Qual o valor que tem um Messias morto? E hoje, irmãos, a gente vai entender que algumas coisas precisam ser desmistificadas e outras precisam ser afirmadas na vida da igreja, como propósito da igreja. E para a gente entender isso, primeiro a gente tem que lembrar do que significava o Messias para aquele povo judeu. O Messias, na verdade, no primeiro momento, ele era entendido como alguém que seria ungido com óleo e que seria consagrado de alguma maneira, ou para ser o rei, ou para ser um sumo sacerdote. E depois isso se transformou um pouquinho para a expectativa de uma pessoa, o Messias, que viria como resgatador do povo de Israel. Aquele que viria para direcionar o povo de Israel para a lei, para a Torá, para trazer os exilados de volta, que foram espalhados, dispersos por causa das invasões dos outros vários povos que os dominaram naquela época, na época do passado. E eles tinham então aguardada a restauração do reino de Davi. Portanto, eles pensavam no Messias como um redentor, mas na redenção que se associava com poder terreno e com domínio terreno. Era essa a esperança ou a expectativa que eles tinham. E o judaísmo rabínico, ele vai um pouco por aí. Ele espera a chegada do rei de Israel para inaugurar a era messiânica, onde Israel será resgatado e levado ao seu lugar de destaque, como deve ser, como eles aguardam que seja assim. Entendam, irmãos, que nesse tipo de olhar, nessa ótica, é um foco centrado em Israel, em um povo. Não é um foco centrado no Messias, em Deus ou em quem Ele é. Não é um povo esperando o seu rei para servi-lo, mas esperando o seu rei para ser servido por Ele. E quando as coisas não acontecem dessa forma, obviamente que se cria alguma frustração. E sobre isso, o apóstolo Paulo escreve em dado momento, com um tom de inspiração, com um tom de instrução, mas ao mesmo tempo com um tom de uma chamada de atenção. Que quando a gente está esperando muitas coisas de Deus em relação a só nós mesmos, e não em relação às coisas do reino em primeiro lugar e a sua justiça, como era, por exemplo, a expectativa desse povo que eu acabei de falar, a gente descentraliza Deus, a gente tira Deus do meio, tira Deus do centro das coisas e tira dele o louvor que lhe é devido. Então, Paulo escreve isso e ele fala, olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a gente tem insistido muitas vezes isso aqui, não é sobre nós, é sobre ele. É tudo sobre ele, é tudo para ele. Então, como essa expectativa dos judeus foi frustrada de alguma forma, e ela ficou ainda mais frustrada porque aquele que trouxe a nova notícia ou a boa notícia, a trouxe de uma maneira muito diferente, surpreendente daquilo que eles aguardavam ter. E quando ele chegou para se anunciar, ele que olhavam e achavam que era um simples carpinteiro, ele se anunciou não como um simples carpinteiro, ele se anunciou como um enviado do Deus Todo-Poderoso para trazer a criação, a salvação e a redenção coletivas.
Ele não vinha falando só de um povo, só de Israel, ele não vinha falando só de uma pessoa, mas ele vinha falando de um senso coletivo sobre tudo isso. E mais, ele vinha deixando claro que essa restauração proposta para ele, ou por ele, essa restauração proposta por ele para todos nós, ela tinha a ver com redimir do ponto de vista moral e espiritual. Não era como olhava aquele povo esperando ascender como um povo glorioso, vitorioso sobre todos os outros. A vitória é dele, sempre foi dele, para ele, são todas as coisas. Então, diferente do que eles esperavam, veio o que eles olhavam como um simples carpinteiro, anunciando uma salvação que era diferente daquilo que eles tinham na imaginação deles. E sobre isso, eles tiveram uma rejeição tal a ponto de crucificar o Senhor da glória. Crucificar o Senhor Jesus, por não recebê-lo como a notícia que ele trouxe, como quem ele era. E olharam para ele apenas como um simples carpinteiro. Mas eu queria convidar os irmãos para a gente ir a 2 textos sobre isso aí. O primeiro deles está em 1 João, capítulo 2, verso 2. Mais do que um simples carpinteiro, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, vejam o que ele veio anunciar, vejam qual o valor deste Messias e os valores que ele traz. Então, ele veio não só por causa dos pecados de Israel, ou só resgatar Israel, mas, como eu disse, é algo coletivo que alcança todos os povos, raças, línguas e nações, todos aqueles que receberem o evangelho que ele trouxe para ensinar. E além disso, primeiro é Pedro, capítulo 2, verso 10, diz: vós sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora recebeste. Então, isso reforça essas 2 questões trazidas pelo Messias. Uma é que ele é a propiciação pelas ofensas de todo o mundo, dos pecados de todo o mundo. E ele veio para juntar todos os povos, aqueles que não eram considerados povos, aqueles que eram rejeitados pelos judeus, aqueles que eram rejeitados por uma cultura, não são rejeitados por Deus. Deus não rejeita a ninguém, ele ama a todos e deseja trazer a todos para si. Portanto, o Messias é aquele que vai redimir e conduzir toda a criação a Deus, não somente os judeus. Mas o entendimento dos judeus, esse Messias ainda não chegou, essa era messiânica ainda não aconteceu, e eles ainda guardam o olhar de apenas um simples carpinteiro. E não só os judeus, mas também os descrentes. Quando se fala de Jesus, quando se ouve falar de Jesus, eles olham como algo histórico, imaginário, fictício, e que não tem o valor, a dimensão daquilo que a gente conhece e aquilo que a gente está aprendendo. Mas vejam, vamos trazer algumas questões aí, alguns fatos para a gente reforçar o nosso entendimento. Primeiro, como foi profetizado, ele seria rejeitado pelos seus, isso foi confirmado no Evangelho de João. Em João, capítulo 1, verso 11, o que nós encontramos como referência sobre o Messias? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então vejam que houve uma profecia confirmando para quem ele veio, mas os seus não receberam. E diz, mas para todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus também veio, após muitas profecias, iniciar o seu ministério. Isso foi confirmado por João Batista em João 1, 29. Evangelho de João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de novo, irmãos, o nosso Messias, ele veio nos resgatar de algo que perversamente nos acorrentava. Ele trouxe uma ministração de uma palavra de libertação e resgate moral e espiritual, diferente do que se esperava naquele momento. E mais, ele fez feitos ou realizou feitos que não podem ser computados em nenhum livro, conforme escreveu João no capítulo 21, verso 25.
Quando o evangelista João escreve isso, ele diz que Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, e se todas elas fossem escritas por uma só, ou uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que escreveriam sobre essas obras. Então vejam, o que eu quero trazer para os irmãos aqui com tudo isso: houve profecia, houve confirmação de um profeta já na época de Jesus vivo, preparando o seu ministério, e houve testemunho daqueles que caminharam com ele sobre todos os feitos do Senhor Jesus. Quando se pergunta do que vale um Messias morto, e ele não está morto, e a gente vai chegar lá, mas a primeira coisa para a gente guardar é que vale pela fé. E é essa provocação que eu vim trazer para a igreja hoje, o nosso fortalecimento em fé em relação a tudo que o Messias fez por nós. E para a gente entender do que vale o Messias morto, ou do que vale, qual o valor do Messias, é importante a gente entender a sua missão, qual a tarefa que foi preparada para o Senhor Jesus. Então, para isso, a gente vai apelar ao que já foi ministrado aqui em outros momentos, sobre a coerência bíblica, que ela demonstra que houve sim uma queda moral, uma queda espiritual do homem causada pelo pecado. E isso separava o Criador da sua criação. Jesus veio exatamente para religar a sua criação a Deus e acabar com aquele ponto de separação que o pecado trazia. Essa era a sua missão. Por isso a redenção proposta por Cristo, ela exigia, era obrigatória a ruptura com o pecado, porque o pecado é a causa de separação entre o homem e Deus. É a causa da degradação moral e espiritual do homem. No Evangelho de Marcos, se o irmão colocar para mim Marcos 1, capítulo 15, diz assim: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vejam, esse anúncio do Senhor Jesus chegando, trazendo o Evangelho, ele anuncia que traz um reino que se envolvia com a libertação do estado moral e espiritual que o povo vivia. E também, queridos, exige daqueles que estão sendo ministrados arrependimento e fé na obra de Deus. Isso implica que a gente precisa reconhecer o nosso estado de pecado, a gente precisa abandonar, a gente precisa acreditar na proposta de Deus, na sua salvação, que é agora por meio dele, não mais por meio das nossas obras, dos nossos feitos. Então a gente precisa acreditar em Cristo e acreditar a ele toda a honra, toda a glória por tudo que ele está fazendo, por tudo que ele já fez e por tudo que ele fará. Então, pensando nisso, vamos realinhar de novo a nossa questão moral e espiritual com a missão do Messias. A missão do Senhor, ela precisa de uma posição nossa de aceite daquilo que ele vem propor, ou daquilo que ele vem propor. E sobre cumprir a sua missão e de religamento com Deus, a Bíblia faz a seguinte declaração para nós, em 1 João, a 1 de João, capítulo 3, nos versos 8 e 9. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde um princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do pecado. Então vejam qual era a missão do Senhor Jesus. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do pecado. Amém, igreja? Então ele veio para destruir as obras do pecado. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Essa era a primeira frente que ele vinha anunciar e que precisaria de um posicionamento nosso em relação à sua missão. Ou seja, em outras palavras, para religar a criação ao Criador, era preciso desligar as obras do pecado. E para que os homens se desligassem da obra do pecado, era preciso arrependimento e fé no Evangelho que estava sendo pregado. Faz sentido? Então, é isso que a gente tem que entender como obra do que ele veio fazer. E mais, e como é que ele faria isso? Como é que o Senhor Jesus cumpriria essa missão? E aí, irmãos, vamos lembrar de algumas coisas. De um lado, a gente precisa lembrar que nós, como seres humanos, sem Deus, o homem sem Deus, ele não tem qualquer condição de se defender do pecado, porque ele é naturalmente atraído pelo pecado. Por outro lado, importa lembrar que somente o próprio Deus é imune ao pecado, porque Deus é santo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o antídoto para o pecado chama-se santidade, e somente Deus é santo. E sendo Cristo um com o Pai, e possuindo as mesmas virtudes e os mesmos atributos do Pai, ele veio com plena capacidade e autoridade para combater o pecado e vencer. E a nossa vitória está nele. Portanto,
ao destruir as obras do pecado. Então imaginem só, num dado momento nós temos Deus, o pecado como uma parede e a sua criação, separados por causa do pecado. Jesus, quando vem, ele vem exatamente restabelecer agora Deus, o Senhor Jesus e a sua criação passam a estar conectados, Deus e a sua criação, por conta do Senhor Jesus, porque ele veio para destruir as obras do pecado, portanto ele veio derrubar aquela parede do pecado que nos separava, ele veio nos religar a Deus. E isso é bem demonstrado pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, isso, ótimo, irmão, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todas elas na cruz. E assim foi feito. Então, queridos, entendam isso. O Senhor Jesus, ele veio como Messias, veio com uma proposta de libertação de pecados e de uma libertação espiritual, de uma reconstrução moral e espiritual. Ele veio para desfazer as obras do pecado, e ao desfazer as obras do pecado, quando nós estávamos mortos ainda nos nossos pecados e delitos, ele cancelou a nossa dívida na cruz do Calvário e triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Essa missão do Messias, ele cumpriu. Significa, queridos, que entendendo Deus, entendendo o Senhor Jesus, que nós não tínhamos cacife, nós não tínhamos condições de pagar as nossas dívidas pelo pecado, ele se compadeceu de nós, ele se compadeceu das nossas fraquezas, das nossas limitações, e com a sua força ele nos trouxe a vitória, triunfando na cruz, e nós fomos comprados por eles na cruz do Calvário, ele pagou por nós na cruz do Calvário. E é claro, queridos, que para vencer o pecado, ele precisava ser exposto ao pecado. Para ele vencer o pecado, ele precisava mostrar a sua santidade, a imunidade que ele tinha sobre todas as coisas do pecado. E por isso a Bíblia diz em Hebreus 4, capítulo 4, versos 15 e 16, diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós ou das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então percebam, queridos, a coerência do que a gente tem visto e tem entendido nas coisas do Senhor. A vitória do Senhor na cruz é uma vitória, um triunfo que é trazido à nossa realidade como uma dádiva, uma bênção, uma concessão, não é mérito nosso. Ele assim o fez porque se compadeceu de nós, e ele assim o fez porque ele provou o seu poder, a sua autoridade sobre a morte e sobre o pecado, e triunfou sobre eles. Então, por que é tão importante a gente reforçar essa história do pecado? Porque é tão importante reforçar que o Senhor Jesus triunfou sobre o pecado? Primeiro, porque ele confirma que a santidade é o antídoto que nós podemos usar contra o pecado. E ele também nos mostra, queridos, o preço do pecado, o quanto vale o pecado, e a gente já foi bastante ministrado sobre isso aqui. Qual o preço do pecado? O que o pecado nos paga? O que ele nos dá? Qual o consolo do pecado para o homem? Isso está em Romanos 6, 23, quando diz: o salário do pecado é a morte. O que o salário do pecado é a morte, quer dizer que a compensação que nós recebemos por causa das nossas transgressões e pecados. Então, para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos comprados, como libertação da nossa condição que estava, o preço a pagar seria um preço de sangue, seria um preço de morte, morte de cruz. Ele morreria sem pecado algum, por causa dos nossos pecados, ele carregaria o peso da condenação. Por isso ele fala, veio para desfazer as obras do pecado. E eu chamo a atenção dos irmãos, que a gente tem dois inimigos que nós não conseguimos vencer. E isso funciona muito no mundo espiritual. Às vezes a gente não tem a dimensão de onde nós estamos, mas tem dois inimigos que nós não conseguimos vencer se Deus não estiver conosco, se Deus não for conosco. O primeiro deles é o pecado, o segundo é a morte. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu as duas coisas, ele venceu o pecado e venceu a morte, e a gente vai mostrar isso.
Fazia parte do contrato, quando ele assumiu a dívida que era nossa, ele assumiu para si, até se deixar crucificar em nosso favor, ele assumiu esse contrato de compra e venda. Isso explica, em parte, porque a morte do Senhor Jesus era tão essencial, e precisava satisfazer o preço que o pecado cobrava, o preço que a lei cobrava de tudo isso. Jesus precisava vencer não só o pecado, mas o nosso segundo inimigo invencível, que é a própria morte. E a Bíblia nos diz isso em João 11, 25 e 26, quando ele mesmo anuncia e diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E nós vemos também em 1 Coríntios 15, 55 a 58, o apóstolo Paulo comemorando essa vitória, e até de maneira jocosa e provocativa, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abalai. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, queridos, confirmando que o Senhor veio para desfazer as obras do pecado, desfez as obras do pecado, venceu a morte, derrubou a morte, e nele nós temos a vitória, nele nós temos a redenção. E quem crê nele jamais morrerá eternamente, porque ele veio e destruiu as obras do pecado e venceu a morte na cruz. Então, do que adianta um Messias morto? É o que muitos perguntam. A resposta é exatamente essa: a morte de Jesus não é a sua derrota, mas é o seu triunfo sobre o pecado, é o seu triunfo sobre a morte, é o seu triunfo sobre Satanás. O pecado e a morte, os inimigos invencíveis para nós, não são invencíveis para Jesus. Ele veio e destruiu, desmoralizou as obras do pecado, desmoralizou Satanás, expôs tudo publicamente, porque somente ele é santo e capaz de fazer isso. Então, quando nos perguntam qual o valor de um Messias morto, é que ele não se dobrou diante do pecado, ele não recuou diante da morte e também não foi vencido pela morte, porque ele ressuscitou, ele está vivo, e por causa disso nós podemos crer e esperar no amanhã vitorioso, porque isso foi prometido para nós. E aí, queridos, a gente precisa destruir ou desconstruir esse mito de derrota chamado a morte, porque quando a gente fala de morte, normalmente a gente se remete a uma ideia de final de coisas, de finitude, de derrota, de ruína, de destruição. É isso que traz ao coração de muitas pessoas. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a gente precisa perceber num outro ponto, num outro aspecto. A cruz e a morte são para nós representação de vitória e de conquista do Senhor. O Senhor Jesus pregado na cruz, ele não representa de forma alguma a derrota, mas é o triunfo, e esse triunfo que anula a nossa derrota em relação ao pecado. A menção sobre a vitória do Senhor Jesus, ela revela para nós que na disputa entre Deus e o diabo, o Senhor venceu, Deus triunfou, e Deus nos resgatou para Ele mesmo por um preço de sangue. O diabo não tem o que nos oferecer de bom, nunca teve, mas aprove a Deus nos oferecer Cristo como sacrifício em nosso lugar, para que assim nós tivéssemos um novo e vivo caminho, reconstruindo paz e vida com Ele. E o apóstolo Paulo, ele reforça isso quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, verso 57, ele diz: olha, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos vitoriosos. Isso significa, queridos, que a vitória de Cristo ela é extensiva a nós. Ela nos alcança, a graça nos alcança na vitória de Cristo, e o pecado que derrotava o homem foi derrotado por Cristo na cruz. Então agora nós não somos mais devedores do pecado, nós não somos mais devedores de Satanás, não devemos mais nada para o diabo. A nossa vitória, ela é em Cristo e pertence ao Senhor Jesus, só que ela nos cobra um posicionamento de vencedores. E isso eu falei no início, a missão do Senhor Jesus, ela caminha passo a passo com a posição que a gente toma em relação à proposta que ele traz. E essa coisa de nos cobrar uma posição é algo que precisa nos colocar na mesma condição
daquilo que o Evangelho nos propõe. Gálatas, no capítulo 2, verso 20, coloque para mim, irmão, por favor. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Então, irmãos, existe uma posição que nós, como chamados, convocados por Deus para sermos salvos, para sermos igreja, para sermos sal, para sermos luz, é uma posição que nós precisamos tomar. O Senhor Jesus, ele veio com a missão de desfazer as obras do pecado e de vencer a morte na cruz. Isso foi feito na cruz. Então, esse é um convite para todos nós, de nós aceitarmos sermos crucificados em relação ao mundo e aos nossos pecados. Esse é um chamado à renúncia e abrir mão das coisas que desagradam a Deus e viver agora numa atmosfera, num ambiente daquilo que agrada a Deus. É pela fé que a gente vive e é pela fé que a gente aceita essa crucificação do eu, do ego, do homem antigo, daquele que existia antes da chegada do Senhor nas nossas vidas. E nós somos convocados para isso. É o que o apóstolo Paulo escreve, porque ele experimentou essa transformação. Quando ele era Saulo, ele foi transformado em Paulo pela fé e porque ele aceitou ser crucificado com Cristo na cruz. E a nossa posição de vencedores, estando mortos para o mundo e para o pecado, ela é uma expectativa de Deus para nós também. Uma expectativa de que a gente continue perseverando na fé, porque a gente vai continuar sendo tentado, apesar da vitória do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, pode botar para mim, irmão, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim: sejam sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então vejam, queridos, o fato da vitória do Senhor Jesus ser concreta, absoluta e indiscutível, ainda não nos tornou, pelo menos não a nós, imunes ao pecado. E o diabo ainda nos assedia. O diabo ainda anda ao redor de nós, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por isso nós precisamos ter uma posição de vencedores em Cristo na cruz, de resistir ao pecado pela fé em Cristo Jesus, na certeza daquilo que Ele conquistou por nós. Porque nós continuaremos nessa terra, ainda nesse corpo, e continuaremos sendo tentados. E por isso ele orienta, a Bíblia nos orienta a perseverar, a caminhar perseverantemente na fé, sem voltar atrás daquilo que já foi conquistado por nós e aquilo que nós alcançamos de conhecimento e de entrega ao Senhor Jesus. Em Apocalipse, quando os irmãos forem ler os capítulos 2 e 3, vocês vão ver que sempre vai estar dito assim: olha, ao vencedor será entregue a coroa, ao vencedor, aquele que perseverar. Isso é chamado para nós, isso é um chamamento para cada um de nós. O caminho da vitória da igreja, ele só se torna possível e só se tornou possível por causa do sangue do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 12, 11, coloque para mim, irmão, por favor. Isso, diz: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Então essa é uma convocação, eles são os fiéis do Senhor, são os que resistiram na fé até a própria morte, mesmo sob ameaça de morte, perseveraram e resistiram na fé. E isso nos remete à cruz. Porque a cruz é o lugar da vitória de Cristo, é o lugar da nossa vitória, e é onde o pecado é derrotado e a morte também é derrotada. Irmãos, como é que a Bíblia anuncia para nós essa missão do Senhor? Como é que ela anuncia o que o Senhor fez e por que Ele teve que passar por essa trajetória? Porque é a mesma que nós temos que entender, que nós temos que atravessar. Então vejam, nós já citamos a 1 de João 3,8, quando nós falamos textualmente que foi afirmado que ele veio para desfazer as obras do pecado, mas adicionalmente o Senhor Jesus, ele deu uma palavra sobre isso, sobre por que a sua morte, o que geraria, porque o Messias precisava ser morto para cumprir essa obra, essa missão que ele veio fazer. Isso está em João, capítulo 12, verso 24. Em verdade vos asseguro que,
Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então Jesus, queridos, usa essa metáfora para ilustrar a necessidade da sua morte no cumprimento da sua missão. E para que houvesse produção de fruto espiritual para cada um de nós, em cada um de nós também. A redenção, ela vai trazer a restauração de uma dimensão espiritual que estava apagada em nós. O que acontece com as pessoas, querido, quando a gente vê no dia a dia aquelas que não têm em si a fé na obra do Senhor Jesus e a fé no Evangelho trazido por Ele? A gente vê pessoas que vivem em duas dimensões, uma almática e uma física, corporal. Todos nós conseguimos olhar agora e perceber corporalmente qual é a disposição de cada um que estão aí, mas ninguém consegue olhar dentro do outro e mensurar os sentimentos, as coisas que estão guardadas na alma. E nós somos dominados pelas coisas da alma quando nós estamos sem Deus. Quando o Espírito vem e nos restaura a dimensão, a conexão com Deus, ele passa a controlar todas essas coisas. O Espírito passa a controlar as nossas vontades, e aí as nossas vontades passam a não ter interferência no nosso corpo para nós fazermos aquilo que não devemos. O corpo é sempre uma massa escrava do que a alma quer. O corpo ele é sempre tendencioso a cumprir o que a alma quer que ele faça, o que a nossa vontade quer que ele faça, ele vai lá como escravo, como sem vontade nenhuma, ele só cumpre aquilo que a alma quer. Mas quando o Senhor derrama sobre nós o espírito de libertação, o espírito de cura, o espírito de restauração e aquilo que nos reconecta com Deus, a gente passa a entender o que Deus quer e a gente passa a se mover pelo que Deus quer. A gente passa a andar pelo Espírito, como está escrito em Gálatas 5,16, quando o apóstolo Paulo diz, olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso representa, queridos, que a gente está numa nova pisada, sob uma nova direção, outro governo, agora é debaixo do comando do Espírito Santo. E para isso, para que o Espírito prospere sobre a carne, é preciso que a carne esteja crucificada com Cristo na cruz. A gente não pode dar vazão à carne para ela não prosperar sobre o Espírito. E ainda mais lembrando que Satanás continua ao derredor, esperando, tentando seduzir, tentando corromper, tentando nos levar para um caminho que nos desvia do caminho que é o Senhor Jesus. Por isso a gente tem que ter muita atenção, por isso a gente tem que ter muita orientação, iluminação espiritual, para deixar que o Espírito fale e que Ele tenha o governo de todas as coisas. Querido, nós vivemos um duelo incessante entre carne e Espírito. Vai vencer aquele que a gente der mais ração. Se eu der mais ração para a carne, ela vai incorporar. Se eu der mais ração para o Espírito, ele é que vai prosperar. E essa é uma posição que nós temos que tomar. Por isso que eu reforço bastante o valor desse feito do Senhor na motivação do que o Espírito Santo mesmo traz para ele. Porque, vejam, coloca para mim, irmão, por favor, Marcos 4, verso 1. Vejam a importância. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. Eu talvez tenha colocado o endereço errado aqui. É Mateus, querido. Perdão, eu falei errado, tá? É Mateus 4:1, me perdoe. Mateus 4, isso, agora sim. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vejam, queridos, até o Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, e para ser tentado pelo diabo, para poder vivenciar aquela disputa com Satanás, das tentações de Satanás, ele foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo foi que desceu sobre o Senhor depois do batismo. A partir do Espírito Santo descer sobre ele, ele foi iniciar seu ministério. E a partir do Espírito Santo estar com ele, ele conseguiu resistir às tentações de Satanás. Isso para nós deve ficar como uma informação preciosa e como uma instrução obrigatória. Nós precisamos andar pelo Espírito. É somente andando pelo Espírito que a gente vai conseguir fazer prosperar sobre as coisas da carne. Assim como aconteceu com o próprio Senhor Jesus. E isso fala da coerência que há no que a Bíblia diz. Ele veio para o que era os seus não receberam, mas a todos que receberam, deu-lhes o direito. Ele veio para desfazer as obras do pecado,
E para desfazer as obras do pecado, ele precisava ir até a morte e morte de cruz, pagando por uma dívida que não era dele, para reconciliar com o Pai toda a criação do Pai. Ele veio como aquele que é o nosso mediador para com Deus. Mas ele também veio nos trazer sobre isso uma instrução de que era preciso nós mudarmos de rota, mudarmos de direção, de mentalidade, de comportamento. E para isso, obrigatoriamente, nós temos que passar pelo arrependimento, pelo novo nascimento e por uma vida de fé, e uma fé que é perseverante diante de todas as provocações e seduções da vida. Então, retornando a essa ideia do que era necessário que o Senhor morresse, e ele já falou isso metaforicamente lá em João 12, 24, sobre o grão que cai na terra, se não morrer, ele fica sozinho, ele já nos explicou isso aí. Isso reforça que cada um de nós deve ter a mesma posição. E isso mostra a coerência da Bíblia, que sem morte de cruz, sem sangue oferecido, não há remissão dos pecados. Isso está em Êxodo, capítulo 29, dos versos 36 a 38. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o, então o altar será santíssimo perante o Senhor. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Então vejam que desde o Antigo Testamento, essa coerência que a Bíblia nos traz é que sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão. E para a gente ser purificado dessa nojeira que é o pecado, dessa sujeira que é o pecado, para a gente ser limpo disso tudo, era preciso derramamento de sangue. E para isso o Senhor veio, para desfazer as obras do pecado e para ter com o seu sangue puro, nos purificar de todo o pecado. Hebreus 9, 22 vai confirmar isso, dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então significa, queridos, que a gente tem que passar por essa mesma trajetória do Senhor. A gente não vai ter o mesmo sofrimento de cruz que ele teve até derramar o próprio sangue, mas nós precisamos entender a nossa necessidade de crucificar o eu, de crucificar a carne, para andar pelo Espírito, para ser conduzido pelo Espírito. Quando a gente lê também o texto de João, no capítulo 1, do verso 29, o próprio João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está anunciando o Senhor Jesus como o Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. E em Hebreus 10, 5 a 7, coloque para mim, meu irmão, Hebreus 10, 5 a 7. Diz assim: sacrifício, por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então ele se apresenta como o sacrifício que o próprio Pai mandou para nos substituir daquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. Então, de novo, queridos, sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E aí o Senhor Jesus faz um anúncio definitivo sobre todas essas questões para os seus apóstolos, que está em Lucas 9, 22. Ele diz assim, Lucas 9, 22, e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Então, queridos, hoje nós vivemos exatamente o cumprimento disso tudo. Um homem que foi rejeitado pelos seus, mas que veio para o cumprimento de uma missão daquele que o enviou. Ele veio para quebrar a ordem mortal do pecado, ele veio para desfazer as obras do pecado, ele veio para desnudar o que é Satanás e as maldades que o pecado traz por Satanás. Ele veio para mostrar que o mundo jaz no maligno. Ele veio para nos substituir na cruz e nos redimir e nos resgatar para Deus. E para isso ele precisava se entregar na cruz do Calvário, mas a morte não o parou ali. Ele venceu porque ressuscitou no terceiro dia. E essa é a nossa garantia. Então, do que serve o Messias morto para a sua igreja? Primeiro, queridos, como um exemplo para os seus fiéis, para que nós sejamos seus imitadores. E a Bíblia diz assim, Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
E a Bíblia também diz: sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Então, do que vale o Messias morto, é primeiro que ele não está morto. Ele ressuscitou, ele vive, e por isso a gente pode crer no resgate que nos está prometido. Mas a gente pode olhar para ele, para a obra que ele fez, e ressignificar a nossa vida, ressignificar as nossas questões, e começar a andar para sermos imitadores daquilo que ele fez, porque nós somos agora os seus representantes nessa terra. Essa é a nossa posição, é a nossa função esperada por Deus, convocada por ele mesmo. Nós somos os seus representantes nessa terra. Se eu não imitá-lo, eu não tenho como apresentá-lo para as pessoas da maneira correta, como ele deve ser apresentado, com a dignidade, com o louvor com que ele deve ser apresentado. Serve também, queridos, para o que está escrito em Mateus 16, nos versos 24 e 25. Diz assim: Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. E, queridos, foi isso que o Senhor fez por cada um de nós: entrega. Ele não se poupou, ele não se furtou, ele não fugiu da sua missão, ele teve entrega completa. Ele não pensou em salvar, em poupar a sua vida. E nós precisamos fazer essa entrega. Cada um de nós precisa, no seu secreto, no seu dia a dia, na sua relação com Deus, fazer essa mesma entrega. E isso, queridos, também é um ato de fé. Isso também é uma expressão de fé e de louvor a Deus. E lembrem-se que a gente continua rodeado, cercado pelas seduções do mundo, pelas tentações do mundo. E a única coisa, ou o único instrumento que nós temos, e que é o único que nos interessa, porque é o poderoso para vencer todas as coisas, é o Espírito Santo que nos foi outorgado. E a gente precisa caminhar por fé nisso tudo. Porque o próprio apóstolo João, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele fala: a vitória que vence o mundo é essa, a nossa fé. E a nossa fé, querido, ela é por obediência. A nossa fé, ela nos coloca numa posição de obediência diante de Deus, de obediência em relação ao Evangelho, da posição daquilo para o que nós fomos chamados. Então, do que adianta um Messias morto? Algumas pessoas falam, no popular, que rei morto é rei posto. Aquele que morreu é logo substituído. Só que isso pode ser dito de alguém mortal, mas não pode ser dito do nosso rei, do Deus que nós servimos, porque ele vive e dá vida à sua igreja. Quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, irmãos, a gente consegue andar na obra triunfante do Senhor Jesus. Então vejam, nós temos um rei que ele reina para sempre. Isso está em Apocalipse 1:18. Quando perguntam do que vale um rei morto, ele diz: olha, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Está tudo nas mãos dele. Nós servimos a esse Deus. Ele não é um rei morto, ele não é um rei posto, ele foi o rei que venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E mais, um rei que não precisa de conselheiros, porque os reis que a história já nos mostrou, sempre precisavam se aconselhar com humanos, com pessoas falíveis como eles. O nosso Deus não, ele é perfeito, ele tem toda a dimensão dos acontecimentos guardados nele mesmo, tudo está na palma da sua mão. O mundo, o universo cabe na palma da sua mão. Além dele reinar para sempre, ele não precisa de conselhos. Como está em Romanos 11:34. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, verso 34, ele traz a seguinte questão: pois quem conhece a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Esse é um Deus superlativo, superior a qualquer outro. Ele não precisa do que os reis humanos precisam ou precisaram. Ele se garante por si mesmo, ele é o eu sou. E mais, se a nós falta alguma coisa, peçamos a ele. Porque em Tiago 1, versos 5 e 6, ele nos aconselha com sabedoria. Ele nos dá a sabedoria que nós não temos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. O nosso Deus, ele não precisa de conselhos, porque ele tem toda a sabedoria. E nós, se precisarmos de sabedoria, basta recorrermos a ele, porque ele é vivo e com seu Espírito ele ministra sobre nós. Nós temos um Deus
um rei que reina para sempre, que tem toda a sabedoria e que segue trabalhando pelo seu povo, como está em Isaías 64, verso 4. Isaías 64, verso 4, diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que depositam nele a esperança. Um Deus que trabalha por aquele que nele esperam. E um Deus que é de promessa, um Deus que tem a palavra, e na sua palavra, como o Messias que venceu a morte, portanto ele não está morto. Ele fala em Hebreus 10, 35 a 38, ele diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança, não abandoneis a vossa fé, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, queridos. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai reconhecer os seus fiéis. Ele vai reconhecer aqueles para quem, de fato, o Evangelho, na ação do Espírito Santo, quebrou as obras do pecado. Aquele para quem se dispôs a carregar a própria cruz e segui-lo. Aquele que o teve como dimensão de referência. Aquele que persevera na fé e que leva e propaga a sua palavra, o seu Evangelho, a sua obra vitoriosa, triunfante, para quem não o recebeu, para quem ainda não o conheceu. Do que vale o Messias morto, querido? Depende de cada um de nós. Para cada um de nós vai depender da posição de cada um de nós. Apocalipse 3, 20 e 21 vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Do que vale, queridos, o Messias morto? Depende se você vai abrir essa porta para ele entrar ou não. Depende se na sua vida ele tem entrada ou não. Depende se você entende dos feitos que ele já realizou e daquilo que ele ainda fará. E de tudo que ele tem feito e sustentado e colocado na mão da sua igreja como responsabilidade de fazer com que isso cresça e prospere. E eu falo isso, queridos, porque às vezes nós passamos por situações bastante embaraçosas. Eu vou revelar para os irmãos que no domingo passado, um dos irmãos chegou comigo e disse: rapaz, como Deus é impressionante, né? Eu estava fraquejando um pouco na minha fé e olhando para a televisão me questionei: será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que o que eu acredito está correto? Será que... É o que muita gente às vezes se pergunta, porque nós seres humanos, nós somos muito direcionados por estímulos visuais, e a gente não vê Deus. Pouco se viu Deus na descrição das Escrituras. Então, como a gente não vê, e a gente tem essa demanda por uma coisa que é palpável, que é tangível, às vezes parece que foge da gente um pouco a fé. Ela vai esvaziando um pouco daquilo que a gente tem. Mas, queridos, lembrem que a gente não vê muito Deus, mas uma das mensagens que, quando Deus vai falar com o seu povo, lá no Antigo Testamento, ele fala: ouve, ó Israel. Então, a gente pode ouvir a Deus. Basta que a gente se dedique a isso, que a gente se debruce a isso, que a gente tenha interesse em fazer isso. A gente pode não vê-lo, mas a gente pode ouvi-lo, e ele se manifesta para nós. Como se manifestou para aquele irmão que depois que ele foi falar comigo, ele disse: rapaz, eu saí de casa para cá pensando nisso. Será que eu estou na fé certa? Será que a fé é isso mesmo? E aí o Felipe subiu no altar, ele me falando, o Felipe subiu no altar e pregou tudo que ele pregou, me respondeu na hora. É Deus se manifestando. É Deus se manifestando, irmãos. É que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender as manifestações de Deus e de se prontificar a receber as manifestações de Deus. Eu, na sexta-feira, saí daqui e tive a triste notícia de que meus pais estavam no pronto-socorro. E aí eu fui para lá, busquei meus pais, levei para casa. Quando eu cheguei em casa, menos de 2 horas, meu pai me ligou: tua mãe está com dor de novo. Aí eu volto lá, vamos para o hospital de novo. E aí a mesma situação, a mesma sensação daquele irmão que falou comigo no domingo, veio ao meu coração, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? É alguma coisa em mim?
é alguma coisa comigo, me revela, me dá uma direção, me ajuda. Eu não quero que o Senhor me dê explicações, o Senhor não é obrigado a me dar explicações, o Senhor não me deve nada, eu que te devo todas as coisas, eu só estou te pedindo por misericórdia, me dá uma direção, me diz o que está acontecendo, como eu preciso combater a isso, o que eu tenho que fazer, porque a minha fé às vezes fica desestruturada, porque essas coisas acontecem uma em cima da outra. E enquanto eu ia pensando no carro, o trânsito não fluía, a coisa não andava, a minha mãe gemendo aqui do lado, com muita dor, e o trânsito não ia. E aí o meu coração começou a se acalmar, porque eu sentia Deus dizendo, calma que eu estou no controle, vai chegar lá a hora que tiver que chegar. E eu comecei a sentir que Deus ia fazer alguma coisa. E nós descemos no hospital, e eu orando, não que das outras vezes eu não tivesse orado, mas naquele momento eu estava orando de outra forma. Eu não sei explicar para os irmãos, mas é uma coisa que o Espírito me conduzia para aquele tipo de oração, aquele rumo de oração. E eu só colocando, Senhor, me dá direção sobre o que eu tenho que fazer, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa aqui. Eu tenho a sensação, está crescendo dentro de mim uma sensação, uma fé que se acende, que o Senhor vai tratar a minha mãe aqui. E esperava 15 minutos para fazer a ficha, e nada de fazer a ficha, ela como idosa, numa cadeira de roda, e os jovens passando à frente, meu pai começou a ficar aborrecido, foi cobrar na recepção, enfim, nós entramos, e depois mais uma espera de quase 20, 30 minutos, ela lá na cadeira de rodas, gemendo, e eu aqui segurando a cadeira de rodas, e eu dizendo, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai operar alguma coisa, por algum motivo desceu uma tranquilidade em mim. E aí quando nós entramos no consultório, a médica levantou para receber, a minha mãe virou para mim e disse, a dor passou. Naquela hora eu sabia que era coisa de Deus, eu não tinha dúvida nenhuma, eu nem perdi tempo, agradeci a médica, expliquei algumas coisas para ela, puxei a minha mãe de volta e levamos para casa. Sabe, queridos, Deus se manifesta para nós, basta que a gente esteja receptivo a isso. Assim como se manifestou para aquele irmão aqui no domingo, ele dizendo assim, Adenal, o que mais me preocupa é que eu não tenho 49 dias de convertido, tenho 49 anos de convertido, como é que isso ainda veio à minha cabeça? É porque a gente tem as nossas dificuldades, irmãos, isso é natural, nós temos as nossas fragilidades, mas Deus misericordioso como é, sabendo disso, Ele respondeu no altar, na ministração do pastor Felipe. Na sexta-feira, eu também saí daqui com o coração apertado e questionando a minha fé e as coisas todas, e Deus, Ele sabe, Ele vai e dá misericórdia, derrama graça. Então agora, queridos, isso tudo que foi feito por um Messias, que ainda é um rei vivo e eterno, Ele ressuscitou, isso tudo está entregue nas nossas mãos, para a gente como igreja fazer algo, e nós somos chamados para fazer algo. Eu sei, irmãos, que aqui a gente não prega aquele culto, nós não temos aquele culto efusivo, de todo mundo levantando, dando glória a Deus, aquela coisa toda, isso não é uma crítica a ninguém, mas nós não fomos direcionados para isso, nós fomos direcionados para ministrar para uma igreja ensino, porque dentre tantas bênçãos que Deus pode dar para nós, uma delas chama-se instrução, e às vezes a gente não valoriza isso, a gente acha que bênção é emprego, é dinheiro, é cura, isso também é bênção, isso também vem de Deus, mas instrução é bênção, irmãos. É bênção. Então, não é uma crítica a quem pregue de outra maneira. Aqui a gente não fica nessa coisa de fale com o irmão que está do seu lado, fale com a pessoa que está do seu lado. Também não é uma crítica nossa, é que a gente quer falar com a pessoa que está dentro de cada um. A gente quer falar com cada um que está aqui, para que ele tenha essa ministração. Nós andamos muito preocupados aqui na liderança, o pastoreio, como tem chegado para os irmãos as mensagens. A gente se preocupa muito se está havendo retenção, se Deus está revelando umas coisas, como está o crescimento da igreja. A gente se preocupa muito com isso, para que o Messias não seja dado como morto, ele seja dado como vivo, pelo que a gente opera como igreja aqui também, pelo que ele opera em nós. E eu sinto muita falta de muitos irmãos na terça-feira, que é o nosso momento de instrução coletiva, e muitos não estão. A gente fica muito preocupado, a gente fica se cobrando, eu e Felipe, se a gente está no rumo certo, se a gente está fazendo da metodologia certa, e Deus vai dando direção, vai confirmando as coisas para nós, porque a gente tem essa preocupação, queridos. A gente se preocupa muito com a posição que nós estamos tomando, com a cosmovisão que a igreja traz para todos os irmãos, e a gente gostaria disso
para ter mais unidade, para a gente ter mais proximidade, para a gente andar numa mesma pisada, para a gente ter uma mesma identidade de pensamento. A gente ser Altomonte Church significa que a gente está andando numa mesma caminhada. Então, para nós é muito preocupante os irmãos que não estão na terça. Por quê? Porque parece que a gente está andando e alguns irmãos estão ficando para trás. Eu não estou dizendo que Deus está deixando para trás, eu não estou dizendo que eles não estão se desenvolvendo, que eles não estão sendo ministrados pelo Espírito Santo, mas não estão caminhando conosco. Isso é preocupante para nós. A gente fica muito preocupado quando a gente fala sobre as coisas que fazem a igreja caminhar juntas, e a gente ainda tem certas divergências. Então a gente precisa, queridos, ter mais unidade de corpo, para que esse Messias não seja dado como Messias morto, mas que ele tenha vida nas nossas vidas, naquilo que a gente faz. As nossas preocupações são essas, com todas as ovelhas, com cada um de nós, a gente tem cuidado uns dos outros. E eu fiquei muito feliz na sexta-feira, quando eu cheguei aqui, vi os irmãos mobilizados, fazendo tarefas lá em cima. Então a gente vê que a igreja está começando a se aproximar mais, mas a gente ainda pode mais, queridos. A gente ainda pode andar mais uma milha, a gente ainda pode fazer um pouco mais. Precisa que a gente se posicione como vitoriosos em Cristo. Precisa que a posição que a gente adote seja uma posição de vencedores. E para a gente vencer, como corpo, a gente tem que andar junto. Não dá para eu deixar minha perna em casa, a perna esquerda, e vir só com o resto para cá. Não dá, querido. Os membros têm que compor o corpo. E os membros, cada um tem que cuidar do outro que está no corpo. Se por causa da minha unha que apodrece, eu esquecer que ela faz parte do corpo, daqui a pouco o meu pé apodrece, a minha perna apodrece, o meu corpo todo é infectado. Então a gente tem toda essa preocupação, irmãos. Só é um Messias morto se nós deixarmos que ele não tenha vida em nós. E esse é um apelo que eu trago para a igreja. Nós não fazemos aqui apelo financeiro. Nenhum irmão vê o pastor subir aqui, alguém da liderança, e fazer apelo financeiro. E a gente precisa manter isso aqui tem custo. Nós temos muitos custos, mas ninguém vê aqui a gente fazendo apelo financeiro. O apelo que a gente faz é o apelo da dedicação pelas coisas que a própria comunidade, a liderança proporciona para os membros. E a gente fica muito preocupado quando os irmãos não estão na sexta, nas coisas que são, quando não estão na terça, nas instruções, quando não fazem parte. A gente vive de domingueira, isso é pouco. Deus espera mais de nós. Nós podemos dar mais, nós podemos caminhar mais uma milha. A gente não faz outros apelos aqui. Quem é dizimista sabe. Mas nós temos despesas, nós temos necessidades aqui. E nós servimos outras pessoas, outras comunidades. Isso tem custo. Mas a única coisa que a gente apela aqui para os irmãos é que façam parte da congregação. Sejam parte, se sintam parte. Participem das coisas que a congregação proporciona para vocês, para todos nós. Que a gente cresça, se desenvolva juntos. A gente sabe que Deus está querendo mandar pessoas para cá. Mas quando elas chegarem, serão cuidadas por quem? Quem vai cuidar das pessoas que chegarem aqui, se a gente não estiver juntos, preparados para recebê-las e dar condução a elas? E como nós vamos ser preparados, se aquilo que está preparado para nós, nós meio que negligenciamos, a gente não toma parte? De certo, para essas pessoas o Messias vai continuar morto, porque elas não vão ver nós em vida, nem fruto. Então depende da nossa posição, irmãos. Eu não quero machucar o coração de ninguém, eu falei isso em amor e em temor a Deus, mas a gente precisa crescer juntos. E eu preciso dar honra a quem merece honra, porque a Bíblia diz assim, e eu fico feliz da vida de ver que, mesmo lá no Rio de Janeiro, o Marcos, a Alessandra continuam acessando as nossas reuniões, continuam crescendo conosco, caminhando conosco. Isso me deixa muito feliz, porque ali foi plantado um fruto que está prosperando. E me preocupa quando os daqui não estão. Desculpem a sinceridade, irmãos, mas me preocupa. Porque parece que a gente está crescendo torto, andando cada um para o seu lado, para o seu rumo. E nós somos um corpo, ou não somos? Então, o Messias, querido, dentro de todos os seus feitos, ele fez isso, ele andou com os seus. Caminhou com os seus e continua caminhando com os seus, ainda hoje, porque ele é um Messias vivo. Ele venceu por nós. E agora,
fica para nós essa honra de prosperar o evangelho e também uma obrigação, como o apóstolo Paulo diz: ai de mim que não pregue o evangelho. Amém, igreja? Vamos ficar de pé?